seus olhos, coloca no seu coração. Oremos a Jesus. Senhor Jesus poderoso, Tu estás nesse lugar, Senhor, porque Tu és onipresente. Mas muito mais do que isso, Jesus, não pela Tua força universal, mas pela Tua força pessoal em cada um de nós nesta noite. Que possamos, ó Pai amado, sentir a Tua presença, sentir, Pai amado, que realmente Tu estás vivo dentro de nós. Que cada pessoa, Jesus, nesta noite, aqui, o Senhor conosco, sinta a alegria, Pai, de saber que Tu estás nos abençoando e que Tu estás vivo, Senhor, em nossa vida. Cada criança, cada adulto, cada adolescente, cada jovem, cada senhor, cada senhora, Jesus, sejam alcançados hoje pela Tua graça e pela Tua forte mão. Fica, Jesus amado, enquanto estivermos aqui, o Senhor, nos guarda, nos protege. Fica, Pai amado, a nossa volta para casa também, nos guardando e protegendo, Jesus. Abençoa os que chegaram, Senhor, e aqueles que ainda vão chegar, Jesus. Traz em paz e traz em segurança, meu Deus poderoso. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua proteção, em nome de Jesus. Dê uma aplauso, Jesus, nesta noite. Nesta noite, quero chamar aqui a nossa amada irmã Ireide, que vai estar falando com vocês nesta noite. Amém? Vamos ver, irmã Ireide. A paz do Senhor, queridos. Não ouvi, nem o Senhor Jesus ouviu. A paz do Senhor. Tá fraco, gente. É para Jesus, é melhor. A paz do Senhor. Amém. Nós temos a paz do nosso Deus, né? Quantos desse momento estão por aí sem essa paz que nós temos, né? O Senhor disse assim: eu vos dou a minha paz. Amém? A paz que o Senhor nos dá, o mundo não dá essa paz. Somente o nosso Deus é que pode nos proporcionar uma paz. Porque você pode estar na sua casa, pode faltar até o alimento, pode faltar alguma coisa, mas você tem certeza que o Senhor Jesus está com você? E nós temos certeza que Ele estando conosco, nós saltaremos muralhas, nós somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou aqui para fazer um agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que sem Ele nada nós podemos fazer, não é verdade? Então eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial, esse culto. Eu sei que hoje não é o Dia das Mães, já passou, mas nós somos mães todos os momentos, todo dia nós temos que honrar aquela mulher maravilhosa que nos trouxe a esse mundo e tem sido responsável por nós estarmos aqui, principalmente por nós estarmos aqui na presença do Senhor, porque muitas mães, elas fazem isso, aquilo que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o caminho que nós devemos andar. Esse é o caminho, mãe, que tem filho deve andar. O caminho que a porta é estreita, mas nos leva para o céu, amém? Aleluia. Eu quero nos identificar aqui que nós temos um projeto chamado Casa de Propósito Nova Aliança. Esse projeto nós temos desde o ano de 2008. Já trabalhamos há mais de 10 anos com crianças, com adolescentes, e o Senhor colocou no coração do meu esposo sobre esse projeto. Esse projeto tem como objetivo conscientizar crianças, porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade, como diz a palavra de Deus, um mundo já maligno. Então nós vemos crianças, adolescentes que vão para o mundo das drogas cedo, para a prostituição cedo, para a delinquência cedo. E esse projeto nasceu no coração de Deus para conscientizar essas crianças, para que eles não vão para esse caminho, se enveredem para esse caminho da perdição, mas por um caminho que leva ao céu, amém? Quantos creem que o Senhor Jesus vai buscar e um dia vai voltar a sua igreja para morar no céu? Crê que você vai, não vai sozinho? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus, aleluia! Glória a Deus! Queridos, nós nesse projeto nós fazemos sempre seminário com crianças, e nós estamos fazendo uma programação aí. As mães, os pais e responsáveis vão ser notificados na data e nos dias que vão ser feito seminário. E eu quero desde agora contar com a colaboração de vocês. Quando chegar uma cartinha convidando seu filho para participar de um seminário de conscientização, geralmente nós fazemos 2 ou 3 dias. Eles almoçam, eles lancham, eles têm palestra, eles têm divertimento.
E nós somos canal de bênção, nós somos vasos escolhidos do Senhor para fazer o vídeo de Jesus. Amém? Eu quero comunicar a vocês que quando vocês acessarem a internet e o YouTube, é canal de Nova Aliança. O nome. Vocês podem entrar lá em contato, lá vai estar o nosso endereço, vai estar e-mails e também tem os 51 vídeos do projeto. E nós vamos colocar muito mais do que 51. E eu quero desde já agradecer, sei que a irmã já agradeceu, mas eu quero agradecer a mamãe, o papai que está aqui, as crianças que se empenharam, dizer para vocês que o trabalho na obra do Senhor não é vão. Ele vai te recompensar. Você talvez deixou alguma coisa lá na sua casa, alguma coisa para fazer, para estar aqui nessa noite. Mas saiba que você não vai sair daqui com a mão vazia, você vai sair daqui com a palavra do Senhor no teu coração, vai sair daqui gratificante, porque enquanto teu filho está aqui louvando, adorando a Deus com coreografia, com louvores, o Senhor deu escape para ele, porque ele não vai estar lá no mundo da droga, nem se prostituindo. Deus é fiel, meu querido. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Todos os dias, eu sempre digo para os irmãos na igreja que todos os dias nós temos que agradecer a Deus. Quando nós levantamos de manhã, que o Senhor nos deu a oportunidade de nós estarmos de pé e abrimos os nossos olhos e ver o sol brilhar novamente. Isso é um grande milagre de Deus para nossas vidas, né? E nós somos gratos a Deus por isso, porque mais um dia de vida Ele tem concedido a cada um de nós. Esse Deus, Ele tem misericórdia de nós e tem nos dado bênção para nossas vidas sem medida. Irmão, quero dizer para você que não é fácil fazer a obra de Deus. Não é fácil você ouvir e obedecer o chamado de Deus. É muito fácil você estar na igreja, é muito fácil você orar, mas quando Deus chama você para um propósito, você muitas vezes diz não para Ele. Diz: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu tenho um filho nas drogas, Senhor, eu tenho um filho problemático, Senhor, eu tenho uma dificuldade, Senhor, eu tenho medo. Você coloca tudo isso para Deus. Por quê? Porque Ele diz para você que Ele tem um chamado na tua vida. Mas você põe muita dificuldade, muitos problemas e nunca diz sim para o Senhor. Senhor, eu tenho tudo isso, mas eu sei que contigo eu vou vencer essas barreiras. Então eu quero dizer para você que Deus tem um chamado na minha vida, na vida do meu esposo e na vida da minha família. E este chamado Deus tem colocado cada dia mais esse amor tremendo pelas vidas que Deus tem colocado na nossa frente. Por isso hoje nós estamos aqui. Foi com muito sacrifício nós estamos aqui. Mas se nós temos o chamado de Deus, nós temos que passar por cima do sacrifício. Amém? Então quero dizer para você nesta noite, eu quero convidar a irmã Karen e a irmã Tainá, que vai estar louvando ao Senhor nesta noite. Igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui homenageando as mães.
Glória a Deus, né? Graças a Deus. Esse é o grande agradecimento que nós damos a Deus pela vida desses jovens, sabe? Às vezes você pode dizer assim, mas pastor, é muito difícil trabalhar com adolescente. Realmente é muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. E é muito gratificante quando nós chegamos até aqui e elas apresentam, né? Elas fazem a parte dela. E graças a Deus o Senhor tem abençoado elas cantarem e fazer coreografia, amém? Nós vamos
de tudo, carrega a marca de amor, não despreze sua mão. Velha mulher. Velha mulher. Teus filhos sofrem com você. Mãe, que gratuitamente dá vida pela vida gerada, que nós somos, Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe para que teus dias na terra se prolonguem. Obrigada é muito pouco para expressar a nossa gratidão. Queremos dizer ao mundo que nos orgulhamos de você lado a lado dia. Não só nos deu a vida, como nos deu o ensinamento. Não deixe o ensinamento de tua mãe, Provérbios 1:8. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Vamos ficar de pé. Peço para que as crianças não venham para ali, para aquele lado, porque tem cadeira bastante aqui. Quero todos sentados aqui. Vamos orar ao Senhor nesta noite, para que Ele venha poderosamente falar comigo e com você nesta noite. Feche seus olhos. Eu quero dizer para você nesta noite o que você quer de Deus nesta noite. Peça com fé que você vai sair daqui com o pedido que você vai entregar na mão do Senhor, amém? Então vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu vou ter, Senhor, de ler a Tua palavra, Pai amado. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Pai, Senhor Jesus, passe o Teu olho da unção em nossos ouvidos, Pai amado. Senhor, abre a nossa mente para nós entendermos a Tua palavra. Senhor, com essa palavra eu quero sair daqui edificada. Com essa palavra eu quero sair daqui cheia, Pai amado, da Tua unção, do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu não quero me alimentar somente do material, do arroz, do feijão, da carne, mas eu quero, Senhor, me alimentar do espiritual, é o que a minha alma está necessitando nesta noite, Pai amado. Senhor, eu preciso de Ti. Por isso, Senhor, que não seja eu, Pai, que vou falar a Tua palavra, mas que seja Tu, Senhor, usando meus lábios, porque eu sou apenas o Teu vaso, o Teu instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Antes de eu ler a palavra do Senhor nesta noite, eu quero dizer para você que, como a irmã Inês já falou, nós temos um grande projeto com as crianças e os adolescentes, né? Nós também, o Ministério Portas Abertas, tem um projeto. Nós estamos indo para a praça, estamos levando os adolescentes para se apresentar na praça, porque isso incentiva o adolescente a participar mais da igreja. Se apresentaram lá, foi muito bonito, coisa mais linda é quando eles se responsabilizam de fazer a obra de Deus. Por isso eu quero dizer para você, continue incentivando o seu filho a estar na presença do Senhor. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, porque o Senhor, Ele se faz presente neste lugar. E nós não viemos aqui somente para apresentar as crianças e os adolescentes, nós também viemos aqui falar da palavra de Deus para nossas vidas. Mateus, aleluia, capítulo 15, versículo 21, que diz assim, preste bastante atenção. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiró e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, mãe cananeia, que vieram daquela região, exclamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, porém, não lhe respondeu. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E o seu discípulo, aproximando-se, rogaram-lhe e despediram-se, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse-lhe Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento a sua filha ficou sã. Essa mulher cananeia, ela estava gritando, pedindo socorro do Senhor, né? Como muitas mães aqui mesmo nessa terra, neste bairro, quantas mães estão por aí gritando: socorro, Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer? Né? E ela estava correndo atrás, não do homem material, mas ela estava correndo atrás de Jesus.
eu estou passando muita luta. Meu filho está nas drogas. Meu filho tem feito coisas erradas. Quantas madrugadas eu tenho levantado, eu tenho orado, eu tenho clamado. Quantas noites eu tenho dito, Senhor, me socorre, Jesus, porque eu não sei mais o que fazer. Eu quero dizer para você nesta noite que você está como esta mulher cananeia, correndo atrás de Jesus. E o seu discípulo, Senhor, ela continua te seguindo. O Senhor disse para ela, disse para os discípulos, que Jesus não veio para o que era os sãos. Jesus veio para o quê? Para os doentes, né? Jesus veio para aqueles que estão precisando dele. Jesus não veio para aqueles que estão sarados, não. Jesus veio para aqueles que estão enfermos. Então eu quero dizer para você nesta noite, que assim como esta mulher, você pode estar nesta noite gritando, pedindo por socorro. Eu quero dizer que você veio no lugar certo. Este Jesus, desta mulher, que esta mulher estava correndo atrás, este Jesus, ele tem solução para os teus problemas. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele tem milagre para mim e para você. Só que você começa a orar um dia, 2, um mês, 2 meses, 3 meses, e você, quando começa a orar, você quer ver logo o quê? O resultado da sua oração, não é verdade? Jesus, eu quero um milagre hoje, nem amanhã não, é agora, Jesus. Como se você fosse o dono de Jesus, como se você fosse você que mandasse nele. Eu quero dizer para você que há muitas mulheres neste mundo que têm orado anos e anos e anos. Já se passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14, 15 anos. Já se passaram tanto tempo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que essa pessoa, esta mãe desistiu? Quem acha que essa mãe desistiu, levante o braço. Quem acha que essa mãe não desistiu, levante o braço. Glória a Deus, né? Esta mãe, ela não desistiu. Ela continuou orando. Não importasse quantos anos faz que ela estará orando pelo seu filho, ela quer ver a solução. Não é verdade? Então eu quero dizer para você nesta noite que você que está clamando 1 mês, 2, não desista. Continue orando. Continue perseverando. Mas eu quero dizer também para você nesta noite que há mães, há filhos fazendo o papel de pai, há filhos fazendo o papel de mãe, porque o Senhor diz na sua palavra: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Só que tem mãe fazendo assim, olha. Tem mãe, meu filho vai para a igreja, meu filho vai servir a Deus, vai orar, vai cantar. E ela, onde ela está? Aonde ela está? Ela está na frente da televisão, ela está na balada, ela está fazendo outra coisa, ela está ocupando o seu tempo, aonde ela poderia estar lado a lado com seu filho, andando com ele, caminhando com ele para a casa do Senhor. Mas não, ela está fazendo, o filho está fazendo o papel de mãe. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que o pai e a mãe têm que ensinar o filho no caminho em que ele deve andar. Quem foi que leu na palavra de Deus que o filho tem que ensinar o pai no caminho em que ele deve andar? Quem viu? Quem já leu essa palavra na Bíblia? Ninguém, né? Porque ela não existe. Mas aqui no mundo é isso que está acontecendo. Os filhos é que estão indo para a igreja e os pais estão ficando em casa. Muitas das vezes você quer um milagre de Deus. É como eu falei para você, você ora
Mas se você perseverar e andar lado a lado com seu filho, aí aquele pastor fala demais, meu Deus do céu, ele fala tanto que meus ouvidos doem. Sabe por que o seu ouvido dói? Porque você não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que quando você começar a caminhar lado a lado, quando você disser para o seu filho, olha filho, hoje vamos para a igreja, eu quero dizer para você que a maior felicidade do filho e a maior felicidade de uma mãe é quando você vai junto com ele para a igreja. Eu quero dizer para você que eu fico muito feliz quando eu vou para a igreja e vejo meus filhos do meu lado. A maior felicidade é quando você se arruma e diz, olha filho, hoje nós vamos para a casa do Senhor. Oh glória! O seu filho que já está lá na igreja há muito tempo, ele se alegra, porque você está lá, você vai junto com ele para a igreja. E eu quero dizer para você que quando você começar a fazer, como diz a palavra de Deus, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, eu quero dizer para você que você vai ter uma grande vitória. A vitória de Deus vai chegar no estralar do teu dedo. Sabe por quê? Porque você é mãe. É como diz meu esposo, mãe é uma coisa preciosa. Mãe é uma pedra preciosa que o Senhor... A mãe era uma pedra bruta, uma pedra feia. Mas Jesus pegou aquela pedra, lapidou, fez aquela joia linda, uma joia maravilhosa. Mãe é uma coisa especial. Então, eu quero dizer para você que mãe é um dom que Deus deu para cada um de nós. Nós somos privilegiados porque nós colocamos nossos filhos ao mundo, né? Olha que milagre, né, de Deus. Muitas das mães têm sacrificado pelos seus filhos. Assim como esta mulher cananeia, como esta mãe cananeia, olha o que ela fez. Correu atrás de Jesus. Jesus, a minha filha está endemoniada, ela precisa ser liberta. E aí ela correu atrás de quem? Do homem? Não, ela correu atrás de quem? De Jesus, porque ela sabia que Jesus é a solução para os nossos problemas. Então eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é a solução para o teu problema. Jesus é a solução para o meu problema. Jesus é a solução para todas as causas que nós temos e que nós entregamos na mão dele. Você pode ter entrado por essa porta e eu quero dizer para você que você chegou aqui com alguma dificuldade, porque cada uma de nós temos um problema e tem uma dificuldade. Não é verdade? Quem disser aqui que não tem problema, ô glória, levante a mão para o céu e dê glória a Deus, porque você é uma privilegiada. Cada uma de nós temos um problema, temos uma causa, e que nós entregamos na mão de Deus. E que cada dia mais nós temos que se segurar nas mãos do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo ele está se corrompendo cada dia mais. Tudo que tem acontecido aqui nesta terra, eu quero dizer para você que é tudo cumprimento da palavra de Deus. Tudo está se cumprindo o que Deus escreveu na palavra dele. Eu quero dizer para você, se prepare. Se prepare, porque aquele grande dia, aonde Jesus diz assim, que ele vem como ladrão, está chegando. Sabe por quê? Porque muitas coisas têm acontecido. É pai matando filho, filho matando pai. Isso não está na palavra? Não está na palavra? Haverá terremotos? Não está acontecendo? A enchente está chegando. Ah, você pode dizer, mas é mistério da terra. Não, é de Deus, irmão. É de Deus. Tudo é cumprimento da palavra de Deus. Eu quero que você comece a observar o agir de Deus aqui nessa terra. E eu quero dizer para você que Jesus ele está voltando. E aí, como ele fala na palavra, ele vai pegar muito desapercebido, porque estão com olhos focados para as coisas aqui da terra. Estão com os olhos focados para as coisas materiais. Senhor, eu quero uma casa
você vai começar a se acomodar e vai esquecer que Jesus existe. Você sabia disso? Eu quero dizer para você que eu digo para Jesus assim: Senhor, o que tu me deres, Senhor, eu aceito. Sabe por quê, irmão? Porque eu não vou levar minha casa para o céu. Eu não vou levar nenhuma roupa para o céu, porque lá no céu a roupa é de ouro e de cristal. A roupa lá vai ser mais branca do que a neve. Eu não vou precisar da minha roupa colorida aqui da terra. Eu quero dizer para você que lá no céu eu não vou precisar de nada que tem aqui nessa terra. Por isso, eu quero dizer para você: comece a abrir os seus olhos e se atentar para as coisas espirituais. Não estou dizendo para você não se vestir, não, porque você precisa se vestir. Não estou dizendo para você parar de comer, não, porque você precisa alimentar a sua carne. Mas alimente também o seu espírito, porque ele precisa de alimento. Eu não estou dizendo para você não construir a sua casa, não, construa a sua casa. Mas esteja com seus olhos focados para Jesus. Ele é o consumador. Ele é o Senhor desta terra. Eu não quero dizer para você: foque os seus olhos não para as coisas materiais. Não vá para a igreja com o intuito de: Jesus, eu vou fazer uma campanha de prosperidade porque eu quero que o meu bolso fique cheio de dinheiro. Não. Vá para a igreja com o intuito de encher sua vida espiritual, abençoar sua família. Quantos estão aqui imaginando, se Jesus voltasse hoje, o seu filho poderia ficar, o seu pai poderia ficar, a sua mãe poderia ficar, os seus netos poderiam ficar, a sua parentela poderia ficar, para que naquele grande dia não somente você esteja lá na presença do Senhor, mas a sua família, os seus filhos, a sua parentela. Eu quero dizer para você: busque mais ao Senhor. Se o filho está nas drogas, eu quero dizer para você que ele vai sair deste vício, porque Jesus não fez ele para ser um jovem dependente dessa química. O Senhor não fez ele para ser escravo de Satanás. O Senhor fez ele para ser homem de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite: continue perseverando, continue amando o seu filho. Quantos de vocês têm acordado de manhã e têm dito: ó filho, quanto eu te amo? Essa palavra, irmão, faz muita diferença. Essa palavra faz diferença no coração do seu filho. Em acordar de manhã, em você poder deitar com ele na cama dele e dizer para ele: ó filho, eu te amo. Você é um filho amado, aquele que Deus me deu. Eu quero dizer para você: se você costumar fazer isso todos os dias, você vai receber uma grande bênção do Senhor. Eu quero dizer para você também que muitas das vezes você tem esquecido do seu filho. Você tem procurado tantas coisas materiais e tem esquecido que o seu filho precisa de você. Então eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor, Ele tem um grande milagre para a tua vida. Amém? E que Ele vai fazer nesta noite. Eu quero dizer para você que se você tem um filho nas drogas, eu quero te profetizar que o teu filho vai ser liberto. Se você tem um filho desempregado, eu quero profetizar nesta noite que ele vai ser empregado. Eu quero dizer para você nesta noite: se você que está enfermo, o Senhor vai curar da tua enfermidade, porque Ele é o Senhor, o médico dos médicos. Amém? Você olha para eles não com olhar de piedade e nem fala palavras de maldição para ele. Profetiza na vida dele, diz para ele que Jesus ama ele e que ele vai ser salvo. Que você possa dizer aquele versículo que diz na palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu e a minha casa serviremos
em falar e outras coisas. Eu também passei por luta. Eu também passei por dificuldades. Eu também passei por muitas tribulações. Mas hoje eu posso dizer: obrigado, Jesus. Porque foi feita a tua vontade. Foi feito o teu querer na minha vida. Então quero dizer para você também: Jesus, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Para que Jesus venha trabalhar na tua vida. Para que Jesus venha fazer o querer na tua vida. Você procure a Jesus. Procure se apegar a Jesus. Procure mais se abraçar em Jesus. Que Ele vai ter solução para os teus problemas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Coloque a mão no seu coração nesta noite. Apresente diante de Deus os teus filhos. Hoje é o dia das mães, amém? Então você apresente diante de Deus hoje os teus filhos e profetize sobre a vida dele aonde ele estiver. Diga: Jesus, tu vai visitar ele aonde ele estiver. Eu não sei onde ele está, mas tu sabes. E que tu vai visitar ele lá. E a partir de hoje, Jesus, eu vou ver uma grande mudança na vida dos meus filhos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Senhor, obrigado, Pai amado, por essa semente, Pai, que o Senhor
te